Bom, e para começar, vamos falar da pandemia, que desde o ano passado, com o início dessa pandemia que a gente vive, a gente viu o impacto no esporte de alto rendimento. E as consequências vão além de treinos remotos e adiamento de torneios. Nem mesmo os atletas de ponta, no auge da forma física, estão imunes aos riscos da Covid-19. A Covid-19 pegou em cheio o mundo esportivo. Ao longo de um ano, vimos atletas se reinventando para treinar de forma remota. Vimos eventos adiados, cancelados ou suspensos, como os próprios Jogos Olímpicos de Tóquio. Pela primeira vez na história, uma Olimpíada foi remarcada. Com o passar do tempo e o agravamento da pandemia, apareceram casos e mais casos de atletas infectados. No futebol, surtos nos elencos se tornaram comuns, tanto que uma pesquisa coordenada pela Universidade de São Paulo aponta que, no estado de São Paulo, o índice de contágio em jogadores em 2020 foi o equivalente ao de profissionais da linha de frente, 11,7%. Na Liga Alemã, por exemplo, essa taxa era de 0,6%. Mas o esporte de alto rendimento como um todo começou a registrar casos positivos em atletas, a grande maioria com sintomas leves. É o caso dos judocas Eduardo Yude e Eduardo Katushiro, que tiveram diagnóstico positivo neste mês. Eles estão na briga pela classificação para os Jogos de Tóquio. A lista só vai sair em junho, depois do Campeonato Mundial. Mas atleta não é super-herói. Alguns tiveram quadros mais graves e precisaram de internamento, como o atual campeão olímpico de vôlei de praia, Bruno Schmidt. Eu não vou mentir que no início eu achava que os atletas, principalmente nós que nos cuidamos tanto, passariam bem assintomáticos por isso tudo, né? Sem o menor problema, só respeitando realmente o protocolo de quarentena. Mas não foi bem isso que aconteceu comigo. Eu tive que me internar, tive um agravamento considerável pulmonar, na internação chegou a passar de 70%, eu tive que mover para UTI. Então, assim, foi bem traumático, assustou a família toda. Bruno voltou a treinar em março, ainda que com restrições, mas sabe que seu rendimento na Olimpíada de Tóquio não deve ser o mesmo da do Rio de Janeiro. Na minha volta aos treinos, depois de todos os testes, ecocardiograma, teste de esforço, ressonância magnética, tudo para ver se eu tinha condição de voltar sem nenhum risco. Essa, graças a Deus, foi a melhor parte, né? Não tive nenhum problema respiratório, cansaço excessivo. Não tem como eu ser o mesmo atleta que fui em 2016. Haja visto toda essa quarentena, lockdown, e eu ter sido acometido da maneira como fui. Só que eu acho que eu tenho que ser muito positivo agora, né? Eu tenho 3 meses para ser o melhor atleta que eu posso ser. Quando a gente pensa em esportes de alto rendimento, a gente pensa logo em esporte profissional ou esporte olímpico, mas sim também o paradesporto ou o esporte adaptado, que é praticado por pessoas com deficiência. E a Covid-19 atingiu também os paratletas, até mesmo quem já tinha vaga garantida para os Jogos de Tóquio. Eu adquiri o vírus em outubro do ano passado. Tive ali inicialmente aquele susto, né, como todos que acabam adquirindo, de ver o resultado positivo. Tive sim sintomas, fiquei praticamente uns 5 dias com a febre intermitente. Após esses 5 dias, o que mais chamava a atenção era a sudorese noturna, realmente bem incômoda. E na época lembro também assim de ter ficado um pouco ansioso, principalmente com essa questão do retorno ao esporte. Deficiência não é sinônimo de doença. René que o diga. Médico, ele monitorou a evolução do próprio quadro e teve medo de ter alguma sequela, o que não aconteceu. Teve as desvantagens de ter ficado apreensivo de ter adquirido o vírus. Tive a sorte de ter uma forma leve a moderada do vírus. E eu acredito que pós-vírus, assim, pós-quarentena, acabou me dando um pouco mais de confiança de estar buscando fazer o que realmente é necessário para um atleta que visa e sonha em trazer uma medalha olímpica.